Olá, aqui da ONU News vamos receber uma mulher brasileira. Faz parte, portanto, deste grande número, centenas de mulheres que estão aqui na sede das Nações Unidas para falar de direitos e equidade de género. A Faida Belo é advogada e é consultora no Brasil, portanto, sobre violência de género. É muito bem-vinda a este nosso encontro. Olá, ei gente, eu que me sinto muito honrada de estar hoje aqui para esse papo que é tão urgente e tão relevante. Bom, hoje vou guiar o papo que costuma guiar com milhões no Brasil, não é? Das suas redes. Eu sei que está muito bem no TikTok, no Twitter e no Instagram, não é? Centenas de milhares, se não milhões, seguem-lhe para ouvir falar, para ter soluções sobre questões ligadas a crimes contra a mulher. Por que é que isto importa no Brasil neste momento? Veja bem, o Brasil, vamos aqui relembrar que ele foi um país que foi colonizado pela Europa. E a Europa levou para o Brasil um modelo que era a estrutura que ela tinha como meta para o Estado Brasil. E esse plano era este homem líder, a mulher um adereço e um padre. E o motivo é qual? Ia haver uma forte influência da religião nessa criação do Estado e as leis. Então, assim nasce o Brasil, sobre esse molde, onde a mulher ela não era um indivíduo, onde os crimes contra as mulheres eram, inclusive, uma política de Estado. E hoje a gente ainda, obviamente, recolhe resquícios disso. Agora, para que a gente mude, a gente precisa urgente o quê? Falar. As mulheres precisam ter acesso ao que é o direito delas. E é esse trabalho que eu realizo. O seu livro fala de como a mulher pode, de alguma maneira, garantir os seus direitos e é em linguagem muito simples, muito acessível. Como é que esta linguagem conecta com as suas audiências e que resultados é que costuma ter? Eu falo sempre que esse clã que lida com a lei, o direito, o jurista, é um clã que é metido à vista, né? Porque assim, a gente usa uns termos que só a gente entende. Mas o direito, ele precisa ser de todo mundo. Então, a minha meta, quando eu escrevi esse livro, ele não foi para uma amiga que é procuradora, que é juíza, ler. Foi para a Maria, que está em casa, que nunca leu um código penal, olhar e ver que aquilo que ela vive, na realidade, não é usual de uma relação. É crime. E isso dá às mulheres um reforço para ir em busca do que a gente espera que o mundo tenha: justiça. Ocupa várias cadeiras, portanto, em corporações e iniciativas que estão associadas a esta questão do crime contra a mulher. Qual tem sido o impacto da sua atuação? Tanto de um lado com as vítimas e do outro com empresas, corporações que querem de alguma forma também saber um pouco mais sobre este crime Eu contra a mulher. falo que quando a gente fala sobre esse tema de violência contra a mulher, ele não é um trabalho de um único ator social. Todos precisam unir forças para que a gente acabe com esse câncer que malgra a vida de muitas mulheres e meninas. Então, o que eu faço, na realidade, quando trata-se de órgãos públicos, é ajudar a orientar a política pública que vai realmente dar uma chance a essa mulher de estar viva. Quando trata-se do o judiciário, a mesma coisa, é de ajudar, refletir meios de um acesso ao que é justo, ao que é ao judiciário, de uma forma que a vítima sinta que aquele lugar é direito dela e que esse espaço não seja um outro agressor para ela. E as empresas, vamos aqui relembrar que é uma reunião de corpos humanos que estão nas suas casas, criados
por uma ótica que é machista e que relocam essa lente para a organização. Então, é importante que a gente leve para essa empresa essa educação antimisógina para que, então, homens e mulheres possam realmente ter o direito de viver, laborar, sem qualquer opressão e violência. No Brasil, tanto há um Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e está ali a fazer parte dele. O que é que se orgulha de ter feito como parte deste órgão? Olha, ano passado eu fiquei muito orgulhosa. A gente realiza um evento anual. Você, obviamente, como o mundo inteiro conhece a Maria da Penha. Nós temos essa lei que é uma das melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher no mundo. E em agosto, que é o mês que a lei faz aniversário, a gente sempre realiza esse evento para refletir e votar algumas recomendações para que o judiciário aplique. Eu fiquei muito orgulhosa em ver que ano passado aprovamos que os juízes entendam que a violência vicária é violência. Veja que essa é um tipo que, na verdade, o homem usa os filhos, uma amiga, a mãe, para violentar a mulher quando ele não tem mais o poder sobre a vida dela. Ele quer alimentar a dor nela e, para isso, ele usa as pessoas que ela ama. Então, quando eu vi aquilo registrado lá na carta, eu fiquei muito orgulhosa, porque de alguma forma a gente trouxe mais um reforço para que a gente possa manter as mulheres salvas, sãs e vivas. Uma coisa são políticas e a outra são estatísticas. Portanto, que no Brasil dizem, por exemplo, que 4 mulheres morrem ao dia, portanto, de violência, vítimas de violência de género. Quando está em contacto com as suas comunidades no ambiente digital, que histórias é que lhe tocam e, eu diria, lhe movem a continuar o que vai fazer? A gente fala, quando a gente fala que morrem 4 mulheres ao dia, o feminicídio, ele é um crime evitável. Note que ele é o último grau, né? Quando a gente fala em ciclo de violência. Se ele chega, é porque a política pública foi falha com essa mulher. É porque a política pública não chega para essa mulher. Então, eu sempre recebo nas minhas redes a dúvida assim: quando, Faida, isso vai mudar? Quando houver dinheiro na mesa? Sem orçamento, a gente não salva as mulheres. Sem orçamento, a gente não equipa as redes que protegem essa mulher. Sem uma rede que realmente esteja pronta, atuante, a gente não evita que essa mulher morra. E aqui eu preciso fazer um recorte relevante. Quando eu falo que morrem 4 mulheres ao dia, a grande massa das mulheres são mulheres negras. E por que que são as mulheres negras? Porque essa mesa que pensa, que reflete a política pública, esquece que a mulher negra ela é duplamente vulnerável. Porque todas as mulheres sofrem com a opressão relativo ao gênero, ou seja, o machismo. Só que a mulher negra ela traz um plus. Ela também sofre com a opressão de raça. E isso a torna duplamente vulnerável. Entretanto, os atores que resolvem esse problema não enxergam assim, por conta de um racismo que impede que as mulheres negras sejam, inclusive, vistas como vítimas. E o resultado é esse: são as que mais morrem, as que mais são estupradas, as que mais são violentadas. Então, não dá para que eu fale de violência contra a mulher sem que o recorte racial esteja na mesma mesa. Está aqui, portanto, na mesa, que é a maior do mundo, reunindo mais mulheres do que se pode pensar, portanto, a falar
de combate à violência do género. O que é que quer dizer esta sua audiência, que precisa de uma linguagem mais simples, que precisa de acesso à justiça e, acima de tudo, de ver baixar estes números relacionados aos crimes contra as mulheres? Exato. E olha que esse ano o tema é esse, né? O que é a minha área, acesso à justiça. O que é justiça? É dar a cada um o que é seu. Só que se eu preciso colocar isso numa mesa global, é porque a justiça não chega até as mulheres. Se eu preciso falar disso nas minhas redes, é porque ainda a gente não tem uma justiça acessível, que chegue até a população. A gente precisa que a justiça seja para todas e não apenas para quem é letrado. Eu preciso que uma mulher iletrada que não tem o ensino fundamental, ou que não saiba ler e escrever, tenha igual acesso ao direito. Saiba que ela tem o direito de viver livre de qualquer opressão e violência. Quando eu falo em acesso à justiça, eu não falo só de aplicar uma pena em um agressor. Eu falo de dar uma resposta jurídica, um amparo legal a essa mulher. É resguardar o direito humano que as mulheres e meninas precisam ter. E hoje é apenas no papel. Últimas palavras, principalmente de como uma influenciadora, faz parte de um grupo grande de influenciadores também no ramo digital, pode mudar esta realidade para melhor? Eu falo que a influência, ela precisa ser uma espécie de voz para aqueles que não têm, né? A gente precisa compreender influência enquanto um dever coletivo. Eu uso o alcance que eu tenho, o conhecimento que eu tenho para criar um mundo melhor para meninas e mulheres. Então eu entendo que este mundo online, esse alcance que hoje a gente tem que em 1 minuto alcançar o mundo inteiro, ele precisa ser usado para criar um amanhã que é muito melhor. Porque se de um lado eu, a Faida, estou ali ajudando as mulheres, de um outro lado, a onda Red Pill alimenta o ódio contra as mulheres. Vamos aqui lembrar que os dados mostram que as maiores vítimas do ódio online são as mulheres. A misoginia está online. Então, a gente precisa que todos nós que usamos essas redes como meio de ajudar o próximo, se una em prol de um bem que é comum, a vida de mulheres e meninas. Todas as mulheres e meninas têm o direito à vida. Se a gente se unir, influenciadores, empresas, escolas, igreja, justiça, nós vamos sim criar amanhã um mundo mais justo, mais equânime e que as meninas e mulheres sejam realmente parte. Muito obrigado por esta conversa. Faida Belo é advogada e consultora especialista em violência do género e é do Brasil.